Muito bem, vamos ao nosso estudo bíblico. Eu preparei alguns slides, eu vou pedir para o pessoal aí projetar. Já está ali. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando 1 Crônicas. 1 Crônicas. Aliás, só um detalhe, não é, quando a gente vai anunciar esse livro, o correto é 1 Crônicas. Geralmente, como termina com AS no feminino, as pessoas falam 1 Crônicas, porque tenta combinar, mas toda vez que no Antigo Testamento tiver mais de um livro, o correto é 1 ou 2, porque se trata de livro. No Novo Testamento é diferente, se tiver mais de um, vai ser no feminino, vai ser 1ª, 2ª ou 3ª, que é o caso de João. Por exemplo, quando a gente fala Timóteo, a gente fala 1 Timóteo. Por quê? Porque Timóteo é homem, né? Então a gente fala primeiro, mas o correto é 1ª, porque é carta de Paulo a Timóteo. Muito bem, hoje, pode passar o slide aí, nós vamos estudar o capítulo 19. 1 Crônicas 19. Nós vamos fazer a leitura desse texto e eu quero fazer essa leitura de forma alternada, para que os irmãos participem da leitura e a gente já vai se familiarizando com o texto. Então nós vamos ler, são 19 versículos. A nossa tarefa nessa noite é estudar 1 Crônicas 19. Então nós vamos ler, eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os pares, nós vamos até o final do capítulo, e aí a gente já vai se familiarizando com a ideia do autor. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então, enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte, no campo. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon.
Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Amém. Muito bem, eu quis fazer essa leitura alternada com os irmãos para que a gente já vá se familiarizando com essa passagem. Pode passar aí, por favor, o slide. Eu coloquei aí mais uma vez, só para refrescar a memória dos irmãos, esse é o esboço do livro de 1 Crônicas. Ele está dividido em duas partes. Primeira, as genealogias do povo de Deus, capítulos 1 a 9, e segunda, o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Então vejam, são 29 capítulos, o livro tem. E eu sempre gosto de mostrar o todo para depois nós falarmos sobre as partes, para que nós tenhamos uma ideia do todo para entender melhor as partes. Hoje, por exemplo, eu falava para o Daniel, ele está lendo o livro de Levítico, e aí Levítico é aquela complicação para a gente ler, né? Os sacrifícios, os holocaustos, e eu resumi os 27 capítulos de Levítico para ele numa frase. Eu disse assim para ele, olha, Levítico, o assunto de Levítico é o seguinte, Deus está mostrando como que Ele quer o culto e como é que deve ser a vida do adorador. Ponto final. Tudo isso, só isso? 27 capítulos para mostrar como é que Deus quer ser adorado, como deve ser o culto e como deve ser a vida do adorador. É por isso que o tempo todo o livro de Levítico está falando de santidade. Santidade na vida, santidade nos negócios, santidade nos pesos e medidas e assim por diante. Então, quando a gente tem a ideia do todo, fica mais fácil a gente entender as partes. Então, esse é o resumo de 1 Crônicas. 9 capítulos para falar de genealogias e o restante para falar do reinado de Davi. Pode passar mais uma? Isso. Nós estamos na segunda parte do livro, o reinado de Davi, que vai dos capítulos 10 a 29. Nós estamos ali naquele número 3, que eu deixei em negrito, só para situar os irmãos ali. O seu reinado está dividido em 4 partes. Primeira, o antecessor de Davi, que foi o rei Saul, capítulo 10. A ascensão de Davi ao trono, capítulos 11 e 12. Terceira, os feitos de Davi, capítulos 13 a 21. E quarta, os preparativos para a construção do templo, capítulos 22 a 29. Então nós estamos no número 3, na terceira parte, os feitos de Davi. O que foi que ele fez, o que ele realizou, sua glória, sua fama, seus feitos. Então nós estamos aí falando, a palavra-chave aqui é feitos. Capítulos 13 a 21 falam das
realizações de Davi. Pode passar? Isso, então capítulo 19, que é o nosso. O capítulo 19, eu sempre gosto de dar um tema. O tema para este capítulo é a vitória de Davi sobre os inimigos. Repetindo, a vitória de Davi sobre os inimigos. O texto que nós lemos, os 19 versículos, podem ser divididos em 4 partes aí. Veja só, primeira, a bondade de Davi, versículos 1 a 5. Segunda, a ação dos amonitas, versículos 6 a 9. Terceira, a estratégia de Joabe, versículos 10 a 15. Quarta, a batalha de Davi, versículos 16 a 19. Então, são essas 4 partes que a gente vai falar agora, que nós vamos detalhar. Eu criei até uma sigla aí para ajudar vocês. A sigla não ficou muito boa, mas a sigla é BAEB. BAEB. Se você decorar essas 4 letras aí, essas 4 palavras, o capítulo 19 pode ser resumido no BAEB. Letra B de bondade, letra A de ação, letra E de estratégia, letra B de batalha. Então, BAEB, bondade, ação, estratégia e batalha. Em linhas gerais, é isso que o capítulo 19 trata. Agora sim, nós vamos esmiuçar cada uma dessas 4 partes aqui, ok? Então, parte do geral para detalhar o particular. Veja aí, pode colocar a primeira parte. A bondade de Davi, versículos 1 a 5. Veja como começa o capítulo 19, fala sobre a morte de um rei, que nós não nos atentamos muito, o rei Naás. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Deixa eu falar um detalhe interessante, que eu procurei uma conexão aqui e não consegui. Veja só, 18:1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Foi o que nós estudamos na quarta-feira passada. No entanto, se você observar mais atentamente, você pode perguntar, depois disto o quê? Qual foi o fato que antecedeu o capítulo 19? E aí eu olhei para o capítulo 18 e falei, bom, deve ser o capítulo 18. Deve ser a partir do versículo 14, que fala sobre os oficiais, sobre a liderança de Davi, que nós conversamos na semana passada. Mas não necessariamente depois disto. A preocupação do cronista, às vezes, não é falar de fatos que acontecem em ordem cronológica. Porque não tem muita conexão, o capítulo 18 não tem muita conexão com o 19. Isso explica, por exemplo, às vezes você está lendo um texto, uma passagem bíblica, e você parece que os fatos estão fora de lugar, cronologicamente falando. Eu gosto de tudo cronológico, mas aqui não é o caso, certo? Por exemplo, os profetas, quando a gente está estudando os profetas, a nossa dificuldade de entender os profetas é porque eles não estão escritos em ordem cronológica. O único profeta cronológico é Ezequiel. Fica mais fácil entender. Ezequiel diz assim, no 5º ano do nosso cativeiro, no 10º ano, no 15º, no 20º ano do nosso cativeiro, então é ano 5, 10, 15, é ordem cronológica. No mais, não. De todos, Jeremias é o mais bagunçado, entre aspas, aí, porque ele não está preocupado com a ordem cronológica dos fatos. Então, essa expressão, depois disto, então, o autor, o cronista, não está falando necessariamente em ordem cronológica os fatos que estão acontecendo. Ele comenta um fato de que morreu o rei Naás, e o seu filho, Anum, que é dito o nome dele aí, ou Hanum, assumiu o trono. Diz que ele era rei de Amon. A gente conhece a história, os amonitas. Os amonitas eram descendentes de Ló. A gente sabe dessa questão, lá em Gênesis 19, 38, dá uma olhadinha, por favor. Gênesis 19, 38, você tem a origem dos amonitas e moabitas. Os amonitas e moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e esses meninos vão crescer, vão se tornar uma nação e virar inimigo do povo de Israel. A origem étnica, a origem dos amonitas está lá em Gênesis 19, 38.
Veja só o que diz aí. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então agora volte para 1 Crônicas 19. Diz que o rei Naás faleceu e ele era rei de Amon, dos Amonitas, que era um dos filhos de Ló. Esse povo cresceu e se tornou inimigo do povo de Israel. O versículo 2, os versículos seguintes dizem que Davi, ele soube da morte, do falecimento do Naás. E ele mandou mensageiros para consolar o seu filho, o Anum ou Hanum. Ele diz no versículo 2 assim: usarei de bondade para com Hanum. A ideia é a seguinte: Davi provavelmente tinha uma aliança com o rei Naás, quando ele estava vivo. Se nós retrocedermos mais alguns capítulos, a gente vai perceber que Davi e Naás eram aliados. Naás estava vivo no mesmo período que Saul estava vivo. E Saul perseguia violentamente o rei Davi. Eles eram aliados, provavelmente. O rei Naás havia protegido Davi em algum momento da vida, e quando ele soube do falecimento, ele diz assim: bom, eu vou mandar mensageiros, usarei de bondade para com o filho dele, porque o pai dele foi meu amigo, meu aliado, eu vou mandar mensageiros para lá, para consolar o seu filho Anum. Depois o versículo 3, e é interessante, né, aqui aliás no versículo 2 ainda, ele retribuiu o bem com o bem. Até aqui tranquilo, né? Retribuir o bem com o bem. Mas nós somos desafiados, biblicamente falando, a retribuirmos o mal com o bem. Não é assim que a Bíblia nos ensina lá no Novo Testamento? Não é assim que Jesus coloca? Se alguém te ferir a face esquerda, oferece a face direita. Aqui tem algo tranquilo, porque ele está retribuindo o bem com o bem. O Naás fez o bem para ele enquanto estava vivo, e o Davi quer fazer o bem para o seu filho. O difícil é retribuir o mal com o bem. Mas Davi também conseguiu retribuir. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele diz que vai usar de bondade, ele já usou de bondade com alguém, mesmo tendo feito mal contra ele. Lembra do Saul? Quando Saul estava na caverna, um outro episódio que ele estava dormindo, o rei Saul estava dormindo, Davi chega, rasga um pedaço do manto, lembra disso? Rasga um pedaço do manto, vai lá para a ponta do outro monte, dá um grito, acordando todo mundo lá: Saul, Saul, Joabe, aliás, o outro comandante, né? E aí ele mostra lá que ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas Davi diz: olha, eu não quero sujar minhas mãos, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele sabe fazer as duas coisas. Ele sabe retribuir o bem com o bem, e ele sabe retribuir o mal com o bem. Saul já havia tentado matar ele com a própria lança, mas quando Davi teve a oportunidade, ele diz assim: eu temo a Deus e eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então ele quer fazer essa bondade para o filho de Naás. Porém, os versículos 3, 4 e 5, os príncipes vão dizer assim: olha, Rei Anum, você acredita mesmo que esses mensageiros de Davi vieram aqui para consolar teu pai? Para consolar você sobre a morte do teu pai? Você acredita mesmo? Na verdade, eles vieram aqui nessa missão enrustida, mas o que eles querem mesmo é reconhecer a terra, espiar a terra e destruí-la. E aquilo entrou na cabeça do rei. Isso aqui me chama a atenção para o perigo de nós escutarmos determinadas pessoas e escutarmos determinados conselhos. É perigoso. Às vezes a gente ouve as pessoas e não checa, não verifica. Não estou dizendo que todo mundo é mentiroso, mas veja, é preciso que a gente tenha critérios, bom senso para fazer uma avaliação das coisas. Os príncipes chegaram e foram buzinar lá na orelha do rei e falar: o senhor acredita mesmo que o Davi está vindo aqui para fazer o bem?
O versículo 2 diz que ele vai fazer o bem, usarei de bondade, mas os príncipes dizem assim, não. Na verdade, o que ele quer mesmo é espiar a terra, quer destruir, daqui a pouco ele vem com o exército deles e destrói a gente. É preciso que a gente seja sensato e prudente quando nós ouvimos determinadas coisas. É preciso checar as coisas. Ele não questiona, não há nenhuma pergunta do rei. Não, esses homens são de bem. Esses homens vieram aqui, eles instigam o rei e dizem, você acha que Davi quer consolar você? O Senhor? Quer não, ele quer nos espiar. E aí o texto diz no versículo 4, que o rei então pega os emissários, rapa a metade da barba deles, corta a roupa até a metade, nas nádegas, diz o texto aí, e eles ficam envergonhados. Lá na cultura judaica, usar barba, às vezes eu fico até tentado a usar barba por causa de textos como esse aqui, né? Os homens eram barbudos, é que a minha está ficando branca, né? Então eu preciso dar uma disfarçada. Na semana está branco, no domingo eu estou mais novo, aparentemente mais novo, né? Mas na cultura judaica usar a barba era algo comum. Davi usava barba, o homem usava barba, e o rei humilha os servos de Davi. No versículo 5 diz que Davi foi avisado que os seus emissários foram humilhados, e Davi se compadece deles e diz assim, fiquem em Jericó, troquem de roupa, né? Fiquem em Jericó, troquem de roupa e espera a barba crescer, e aí vocês voltam para a cidade. Então, veja, um ato de bondade de Davi, influenciado por maus conselheiros, vocês perceberam que isso vai gerar uma guerra. A ideia do texto é que o fato desses príncipes chegar na orelha do rei e falar assim, o senhor acredita mesmo nessa conversa aí de consolo, que Davi quer honrar o teu pai? E aí essa conversa, isso vai desencadear uma guerra. Uma guerra. Primeiro, corta metade da barba, corta a roupa deles, arrumou confusão. Sabe aquele ditado? Não mexe com quem está quieto? Quem está quieto, deixa quieto. Fica quietinho. Um dos slogans, o silêncio não erra. Tem um diácono na igreja lá de São Paulo, que toda vez que eu falava essa frase, eu dizia assim, o silêncio não erra. E ele dizia lá do fundo, mas também não acerta, pastor. Era assim que ele dizia, mas também não acerta. Muito bem, segunda parte. A bondade de Davi é a primeira. A segunda parte, a ação dos amonitas. O rei percebeu que fez besteira pela atitude deles. Então, a segunda parte, a ação dos amonitas. Esse povo aí que era aparentemente do povo de Deus, mas que se tornou inimigo deles. Versículos 6 a 9. O versículo 6 diz assim, vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum, ou Hanum, e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Ciros de Maaca e de Zobá. Veja, eu vou resumir esses versículos aqui, mas a ideia dos versículos 6 a 9 é que eles estão se prevenindo, eles tomaram uma atitude, uma ação, porque eles sabem que arrumaram confusão, de graça, porque não acreditaram. Os príncipes chegaram lá e disseram, o senhor acha mesmo que Davi está mandando emissários para consolar você, porque o teu pai morreu? Davi quer, na verdade, expandir seu reino, suas conquistas. E isso vai gerar um problema. E veja que ele vai alugar, diz o texto aí, alugar 1000 talentos de prata. Às vezes a gente não para ver aqui. Irmãos, isso aqui é uma fortuna. Eu fiz uns cálculos aqui. São 34 toneladas de prata. A dona Vale achou bastante, eu também achei. 34 toneladas de prata. O aluguel saiu caro. Tudo isso porque ele ouviu lá o conselho lá dos príncipes. Ele aluga 34 toneladas de prata
No versículo 7 diz que ele contratou 32 mil carros de guerra. Ou seja, não é uma briguinha de quintal, não é uma briguinha de vizinhos. 34 toneladas de prata, 32 mil carros de guerra para se prevenir, diz o versículo 7. Versículo 8, o que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Lembram-se do Joabe? Joabe é comandante do exército dele, Joabe é sobrinho dele, correto? Joabe era filho de quem? Joabe, como chama a mãe do Joabe? Zeruia. Isso que eu falei semana passada, né? A primeira vez que eu achava que Zeruia era o nome de um homem. Não, Zeruia não é um homem, é uma mulher. Veja aí no capítulo 18, versículo 15, fala do Joabe. 18, 15. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Então veja que dá para perceber que o cronista não está preocupado com a ordem cronológica dos fatos. Está citando o Joabe lá. O Joabe, nós conhecemos muitas histórias dele, o final dele não vai ser muito bom, mas é Joabe que convoca o exército. O rei Anum quer brigar e o Davi também gosta de briga. Então a guerra está programada já está programada por causa daquela conversa lá dos versículos anteriores. Versículo 9 diz assim: saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Irmãos, isso aqui é totalmente desnecessário. Não precisava de nada disso. A gente arruma confusão de forma desnecessária. Não precisava arrumar uma guerra. 34 toneladas de prata, 32 mil carros de guerra, para quê? Gente vai morrer, sangue será derramado. Porque não é melhor, será que não é melhor checar a informação? Perguntar para os emissários, olha, vem cá, qual é de fato a intenção de Davi? Davi, de fato, o rei Davi, quer me consolar mesmo, ou ele quer briga? Davi não quer briga. Ele entra em brigas, mas são as guerras, os combates lá do Senhor. Terceira parte. Então, a letra B de bondade, a letra A de ação, e agora a terceira parte, a letra E de estratégia. Joabe vai armar a sua estratégia para a guerra. Versículos 10 a 15. Veja só. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. Aqui nós já encontramos um segundo inimigo. A batalha inicialmente era contra Amon, ou os filhos de Amon, só que os sírios que receberam o pagamento, o aluguel, para participar dessa guerra, então veja, 3 povos numa briga, numa guerra desnecessária: Israel, Amon e Síria. Isso, Rosalina, né? Síria, é sempre bom lembrar, Rosalina me faz lembrar algo importante. Na Bíblia você tem Síria com S e Assíria com A, certo? Então, por exemplo, Síria com S é o país cuja capital é Damasco. E nós temos a Síria hoje, existe até hoje. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele estava indo lá em Atos 9, é dito que ele estava indo para Damasco, com autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos que havia lá na cidade de Damasco. Então, Síria, Damasco. E a Síria está nos noticiários sempre por causa do seu ditador, Bashar al-Assad, que desde 2011 faz uma verdadeira guerra civil. E ele não caiu até hoje. De 2011 até hoje, 2024, ele não caiu. Bashar al-Assad é o nome do ditador. E tem a Síria com S.
A Síria é o país e a sua capital é? Quem lembra? Alguém falou aí? Nínive. Quem falou Nínive? Está certa disso, Márcia? Posso perguntar? É Nínive mesmo, Nínive. Deus mandou um profeta para Nínive. Quem? Jonás. Muito bem. Milagro. O profeta Jonas, que não queria ir, diga-se de passagem, não é? Os ninivitas eram maus, violentos, cruéis, e Jonas não queria ir. Jonas pegou o navio lá, né? Aliás, não é o nosso caso aqui, mas sempre que eu leio Jonas, eu digo, se Jonas tivesse lido o Salmo 139, ele arrumaria todas as encrencas da vida dele, certo? Lembra do Salmo 139? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada, também estás. Então, Jonas, você podia ter lido o Salmo 139. Aí o salmista pergunta, para onde me ausentarei da tua presença? E Jonas, lá no caso, Deus manda para Nínive e ele quer ir para Jope. Jope, lá era, no caso, era a última cidade do mundo. O último reduto do mundo. Olha o pensamento de Jonas. Deus não está lá. Deus não está no final da curva lá. Não está. Tá. Deus está em todos os lugares. Então, os ninivitas. Aliás, o nome do pai de Jonas é muito bonito, né? Alguém lembra o nome do pai dele? Não é o nosso caso aqui. Como? O Daniel deu um chute ali. Amitai. Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai significa verdade. Verdade. Muito bem, então, a Síria, irmã Rosalina, foi o império, foi a Assíria quem levou as tribos do norte para o cativeiro. No ano de 722, a Assíria, cuja capital é Nínive, levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Depois a Babilônia, o próximo império, vai levar as tribos do sul, Judá e Benjamim. Muito bem, seguindo aqui, então, versículo 11. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Então, Abisai, irmão de Joabe, portanto, ambos sobrinhos de Davi. Disse Joabe, aqui a ideia é a estratégia que ele está armando. Disse Joabe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Irmãos, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo essa expressão aqui do versículo 13, ser forte, de quem você lembra? Josué é inevitável, não é verdade? E essa expressão, ser forte, ela aparece algumas vezes, ela se repete na Bíblia, mas é inevitável, até coloquei ali no slide aí, né? Inevitável não lembrar de Josué. O texto lá é Josué 1, versículos 6 a 9. A gente não vai ler por conta do tempo, mas é o texto lá de quando Deus disse para Josué, após a morte de Moisés, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, eu sou contigo, aonde você pisar a planta do seu pé, você vai conquistar. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então aqui você tem a estratégia de Joabe, meu irmão Abisai, seja forte, pelejemos, lutemos varonilmente pelas nossas cidades, em nome do Senhor, para que o Senhor nos ajude. E o final do versículo 13, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Versículos 14 e 15, o final da estratégia de Joabe. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade,
voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Então a sua estratégia deu certo. Vamos nos dividir, eu fico com parte do exército num canto, você fica com parte do exército em outro canto. Se qualquer coisa, se o cerco estiver apertado, um de nós dois vem socorrer o outro. A ideia da irmandade, da lealdade, estarem juntos e unidos no trabalho do Senhor. E o Senhor abençoou. No versículo 13, ele diz, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E pareceu bem ao Senhor dar a vitória ao povo de Israel. Quarta e última parte. A batalha de Davi. Versículos 16 a 19. E nessa batalha nós temos então, é daí que eu tirei o tema do nosso capítulo, a vitória de Davi sobre os inimigos. Veja só a parte final, versículo 16. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Vocês observaram que aqui eles perderam a batalha, não satisfeitos, foram atrás de mais pessoas, para quê? Para continuar brigando. Para quê, né? Para que isso? Totalmente desnecessário. E eles vão atrás aí de mais sírios que moravam da banda da além do rio. É dito o nome do comandante aí, do chefe. Se Joabe é chefe do exército de Israel, Sofaque é chefe do exército de Hadadezer. Esse Hadadezer, a gente falou dele semana passada, não falou? Parece que ele já tinha morrido e agora ele volta outra vez. Veja só no capítulo 18, vai falar dele, Hadadezer ou Hadadezer. Capítulo 18, versículos 5 a 8, fala dele. Olha só. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Então observem que a preocupação do autor não é mostrar os fatos em ordem cronológica, porque nós já falamos do Hadadezer semana passada e é citado novamente o nome dele. Versículo 17, 19 e 17. Informado Davi, pois não. Zobá era um território que pertencia aos sírios. Lembra que a batalha, nessa batalha do capítulo 19, a luta é contra Amon e contra os sírios, certo? A batalha parece que acabou, mas eles no versículo 16 querem continuar brigando e eles vão buscar mais sírios de uma outra região, do outro lado, para continuar brigando. Ah, então é para brigar? Então vamos brigar. Eu não gosto de briga. Eu sou da paz, tranquilo. Briga comigo, você vai brigar sozinho. Comigo não vai brigar. Muito bem, versículo 18. 17. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. Perceba, irmã Rosalina, que é sírios de outra região, que eles eram liderados por esse homem, esse rei chamado Hadadezer. E Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Então, observem que aquele começo do capítulo
que fala sobre os príncipes fazendo aquelas duas perguntas lá complicadas, observem que isso vai terminar, pelo menos o que é citado aqui numericamente, 47 mil pessoas morreram nessa batalha. É muita gente, não é verdade? Completamente desnecessário. Quando, na verdade, o rei deveria ser mais prudente e dizer assim, e pelo menos conversar com os emissários de Davi. Qual é a intenção do rei de vocês? O que Davi deseja? Ele quer conversar mesmo? Ele quer trazer consolo mesmo? Ou ele está a fim de arrumar briga? E não há nenhum indício no texto de que Davi queria brigar. Davi queria apenas pagar o bem com o bem. Mas tem gente que não sabe ficar em paz, né? Tem gente que não sabe e parece que gosta de arrumar briga, né? E o final da história é que 47 mil homens foram mortos. E um destaque aí para o comandante do exército, que também foi morto. E veja, isso vai trazer complicação para Davi. Davi era um homem de guerra, ele matava muitas pessoas. E um pouquinho mais para frente, ele vai ter um desejo de construir o templo. Mas Deus não vai permitir. E uma das razões é essa. Veja aí, por exemplo, no capítulo 22, versículos 6 a 8, ele está falando com o seu filho, Salomão. E ele diz, filho, eu gostaria muito de fazer esse templo, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor disse que as minhas mãos estavam cheias de sangue. E veja, capítulo 22, versículos 6 a 8, Davi conversando com o seu filho. Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Você derramou muito sangue, Davi, e por isso você não vai construir o templo. E a gente vê no capítulo 20, é surreal esse negócio aqui, ele derramou muito sangue, só nessa batalha aqui foram 47 mil. Mas lá no capítulo 18, no versículo 5, é dito que ele matou mais 22 mil. Quanto que dá 47 mais 22? 69, vamos ver se vocês estão bons de matemática aí. 69 mil. Em 2 capítulos. Tem mais, tá? Tem mais. Quando Davi diz que as minhas mãos estão cheias de sangue, isso aí, é o que ele está dizendo. As minhas mãos estão cheias de sangue. 69 mil pessoas. As mãos dele estão cheias de sangue. E então ele diz, olha, eu até queria, mas o Senhor não permitiu. Porque, na verdade, o Senhor queria que... A ideia do Senhor era, eu preciso que alguém tranquilo me faz lembrar alguém. Eu preciso de alguém tranquilo e pacífico para construir o templo. Aliás, é curioso, né? Os 3 primeiros reis de Israel, o nome deles, o nome que eles carregam, tem tudo a ver com eles. Por exemplo, quem foi o primeiro rei? Saul. Saul significa? Saul significa Saul, né? Não, calma. O nome Saul significa pedido. Lá em 1 Samuel 8, o povo chega para Samuel e eles dizem assim, eles têm um slogan, né? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, Samuel. O que eles estão fazendo? Um pedido. Queremos um rei. Então o primeiro rei de Israel se chama pedido. Saul. Não deu certo. Ele tinha problema com obedecer a Deus. Não deu certo. Eu preciso de outro rei. O segundo rei de Israel, quem foi? Davi, que significa? Amado. Um rei amado. É por isso que é dito de Davi que ele é o homem segundo o coração de Deus. A despeito de seus pecados, ele é amado pelo Senhor.
Se Deus quer alguém tranquilo e pacífico para construir o templo, o nome Salomão significa pacífico. Pacífico, pacificador, o homem da paz. Se Davi, em 2 capítulos, matou pelo menos 69 mil homens em guerras, Salomão não matou ninguém. Salomão teve 40 anos para reinar, para construir tudo o que ele quis, porque no reinado dele havia paz, como Deus disse que haveria. Só no final da vida dele que ele arrumou umas encrencas lá, começou a desobedecer, e Deus arrumou uns inimigos para ele. Arrumou uns inimigos para Salomão. Então veja, Davi queria construir o templo, mas Deus não deixou. Versículo 19, para a gente fechar aqui. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Bom, o capítulo começa falando que, mesmo que vocês paguem o aluguel em dia, mesmo que vocês nos deram 34, der 50, 100 toneladas de prata, a gente não quer mais não. É muita guerra, muito sangue, muita morte, 47 mil vidas ceifadas. E quando a gente não pode com o inimigo, a gente faz o quê? Lembra da bandeirinha branca, não é assim? E veja que é interessante que o Senhor Jesus Jesus trabalha com esse conceito, lá no Novo Testamento. Eu queria ler esse texto aí para a gente terminar. Lucas 14, Jesus trabalha justamente com esse conceito de que você precisa ser prudente, você precisa planejar. Aliás, eu já ouvi uma frase interessante. Reverendo Hernandes diz assim: quem não planeja, planeja fracassar. Repetindo, quem não planeja, planeja fracassar. Jesus disse que para tudo a gente precisa fazer um planejamento. Veja aí Lucas 14, ele fala de um construtor e de um rei. Vou retroceder aí o versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Agora veja a questão da guerra. Versículo 31, um rei. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É exatamente o que acontece aqui em 1 Crônicas 19. Eles levantam a bandeirinha branca. Parou, acabou a guerra. Jesus diz assim: olha, se esse exército tem 10 mil e o outro tem 20 mil, o que é mais sábio? Não guerrear. Vai ser desproporcional. No caso de Lucas 14, é um soldado contra 2 soldados. Certo? 10 mil aqui, 20 mil. É um soldado contra 2 soldados. Então Jesus diz, o rei deve ser prudente para analisar isso. Esses homens, esses inimigos fazem paz com Davi. Quero terminar aqui. Pode passar o último aí. Aplicação. Algumas coisas, o que esse texto tem a ver com a nossa vida? Eu achei algumas coisas interessantes para a nossa vida, o nosso dia a dia. O que podemos aprender de 1 Crônicas 19? Destacamos 3 lições importantes para nós. Primeira, olha como isso é prático, parece de um episódio que trata de uma guerra, tem tudo a ver com a gente. Primeira lição, é necessário ser bondoso com as pessoas. É ou não é verdade? Precisamos ser bondosos com as pessoas. É preciso que nós tenhamos um senso de gratidão e agradeçamos a Deus pelas coisas ou por sermos abençoados por pessoas. Você já deve ter sido socorrido por alguém, abençoado por alguém. Deixa eu contar um fato rapidinho.
Eu sempre conto esse fato. Há alguns anos atrás, tinha um presbítero que eu ia para a igreja com ele, e ele me levava para a igreja. Ele me levou 4 anos para a igreja. Eu não tinha carro na época, e ele saía de um bairro para outro, ele passava na minha casa, 4 anos que ele me deu carona e me levou para a igreja, de manhã e à noite. Domingo de manhã e domingo à noite. Eu me arrumava, ficava no portão da minha casa esperando por ele. 4 anos. E aí, caminhamos juntos 4 anos, o nome dele é Pedro, presbítero Pedro. E eu disse, aonde quer que eu vá, eu vou levar essa história adiante. Para mostrar que nós somos ser bondosos com as pessoas, ele foi bondoso comigo. Agradeço ele até hoje. Ele acha, não precisa me agradecer, está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas veja, o texto diz que Davi usou de bondade para com o filho do morto, porque o pai dele abençoou a vida dele. É preciso ser bondoso com as pessoas. Se você tiver a oportunidade, a Bíblia diz que se tiver na nossa mão, a gente deve fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Primeira lição, ser bondoso com as pessoas. Segunda, ter coragem nas lutas da vida. Essa é uma lição interessante também, que nós devemos carregar para nós. O Joabe chega assim para o irmão dele, meu irmão, seja forte. Seja forte. Os amonitas estão aí. Os sírios estão aí. Abisai, meu irmão, seja forte. Lutemos varonilmente pelas nossas cidades, pelo nosso povo, pelo Senhor. Seja forte, Abisai. É preciso ter coragem. Vocês já repararam que o medo nos paralisa? Medo nos paralisa. O medo torna o nosso obstáculo maior do que realmente ele é. O medo tem esse poder aí de nos paralisar. Ser forte. Pegando lá novamente o caso de Josué. Seja forte e corajoso, não te mandei eu? Terceira lição. Confiar que Deus tem o melhor para nós. Eu acho interessante a fala de Joabe no versículo 13, que se por um lado ele fala para o irmão dele ser forte, por outro lado ele diz, meu irmão, a gente não pode esquecer de uma coisa. É preciso confiar no Senhor. Nós estamos indo para a guerra, o nosso exército é bom, o exército de Davi era enorme, mais de 1 milhão de soldados, mas o próprio Davi vai escrever no Salmo 46 que não é o cavalo, a despeito da sua grande força, não garante a vitória. E veja que é interessante que Joabe vê os 2 ângulos aqui. Por um lado, nós devemos ser fortes, por outro lado, devemos confiar no Senhor, e não no nosso braço, na nossa força, na nossa destreza, na nossa capacidade. É preciso confiar que Deus tem o melhor. Joabe diz no final do versículo 13, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E o que foi que pareceu ao Senhor? Dar vitória a Israel. O Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e que permanece para sempre. Seja bondoso com as pessoas, tenha coragem nas lutas, mas não deixe de confiar no Senhor e que Ele tem o melhor para a nossa vida. Último slide aí, acho que penúltimo na verdade, era isso que eu tinha para falar em 1 Crônicas 19, a vitória de Davi sobre os inimigos. Alguma pergunta? Algum comentário?